Você já se sentiu incapaz ou improvável de chegar até o destino e o propósito que Deus prometeu que você chegaria? Sabe quando você olha para todo mundo e parece que todo mundo é melhor que você e você é o menor de todos? Se você já se sentiu assim, você não está sozinho. E esse vídeo foi feito para que Deus viesse falar com você. Então fica até o final, porque você vai, de uma vez por todas, entender o porquê que isso acontece contigo. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu me chamo Julia Beach e hoje eu vim falar sobre eles, os improváveis. Se você se sente uma pessoa improvável, você sabe, você há de concordar comigo, que é um pouquinho complicado. Mas por quê? Os improváveis tendem a olhar mais para a sua incapacidade do que para aquilo que Deus prometeu. E isso é perigoso, porque se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele não quer que você fique olhando para a sua incapacidade, se você não sabe falar, se você não sabe cantar, se você não sabe pregar, Ele não está preocupado com isso. Na verdade, Ele já sabia da sua falta de capacidade quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu. Então, isso você não tem que se preocupar. A sua única preocupação tem que estar em sempre estar ali no centro da vontade de Deus. A sua preocupação tem que ser essa. Você já tem que ter dentro da sua mente que você, realmente, você é improvável. Você não tem capacitação. Nenhum de nós temos. Nós não somos capazes. Quando a gente fala de servir a Deus, de ser chamado, de ser escolhido por Deus, não vai contar a nossa capacitação, mas a nossa disposição em obedecer a voz dele, em obedecer o chamado de Deus. E por um outro lado, a Bíblia nunca fez questão de esconder que os homens e mulheres de Deus, lá dos heróis da fé, que foram escolhidos, também eram improváveis. Nós temos vários exemplos na Bíblia. O primeiro que eu vou citar para vocês é o de Moisés, que lá no livro de Êxodo, capítulo 4, dos versos 10 até o 12, Moisés contesta a Deus. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a sua boca, e te ensinarei o que há de falar. E nós temos vários outros exemplos que a palavra de Deus nos diz, como o de Davi. Davi era um jovem, pastor de ovelhas, que estava escondido lá atrás das malhadas. Nem o pai dele lembrou dele quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para escolher um novo rei. Também temos o exemplo de Esther. Esther era uma jovem, humilde, simples, órfã, mas foi escolhida por Deus para ser rainha no lugar de Vasti e para lá na frente livrar o povo do plano de Amã. Nós temos também o exemplo de Jeremias. Jeremias era um jovem. Ele também foi um pouco parecido ali com a reação de Moisés. Ele contestou: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou uma criança. Mas o Senhor disse: aonde eu te mandar, você vai. E o que eu disser para você falar, você vai falar. Deus não procura os capacitados, os melhores, aqueles que todo mundo quer estar perto. Geralmente, Deus escolhe aqueles que ninguém dá nada, que são os menores, que são esquecidos, rejeitados. Pois é, se você é uma dessas pessoas, provavelmente você é um escolhido de Deus. E isso é motivo de alegria. Quando você olhar para si e ver a sua incapacidade, dê glória a Deus. Não fique triste, não fique pensando: mas eu não consigo, mas eu sou um coitadinho. Não, não, você não é não. Você é um escolhido de Deus. E que privilégio ser escolhido por Deus para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. E se você está sendo edificado com esse vídeo, com essa palavra que nós trouxemos aqui, eu quero te pedir para que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque toda semana a gente vai estar postando vídeos aqui que vão trazer mais edificação, mais conteúdo de fé, palavra, devocional, meditação,
tudo para edificar na nossa vida espiritual. E só para você ter certeza absoluta que Deus não escolhe os capacitados, eu vou ler para você o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. No verso 29 ele completa, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então Deus escolhe essas pessoas improváveis, que não têm capacitação humana, justamente para que a glória dele venha se manifestar. Para que quando a pessoa lá na frente estiver cumprindo o chamado dela, o propósito de Deus, está vivendo o destino que Deus tem para ela, as pessoas de fora possam olhar e falar: nossa, fulano é Deus mesmo, né? Fulano não abria nem a boca. Fulano nem falava direito. Olha só o que Deus está fazendo na vida dele. Então você entende aí que Deus é glorificado através disso. Eu vou contar aqui um trechinho do meu testemunho. Só para vocês entenderem que eu vivi isso na pele. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa mais reservada. Na escola, por exemplo. Sabe aquela pessoa que vai lá e apresenta o trabalho, lá com a cartolina e tal? Eu não era esse tipo de pessoa. Eu sempre gostava de ficar na minha, quietinha ali no meu cantinho, observando, estudando. Tudo mais. Eu não era aquela pessoa que gostava de falar, de estar na frente ali falando. Então, assim, Só esse canal aqui já é um testemunho da glória de Deus. porque em outra época, colocar uma câmera na minha frente e falar, postar nas redes sociais e falar com pessoas, é uma coisa assim, seria uma coisa muito difícil. Mas eu sempre soube que Deus tinha me escolhido para algo. Eu não sabia como chegar nesse algo. Eu não sabia o que seria exatamente, mas eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Tanto que assim, quando eu era criança, eu lembro e hoje eu vejo que já era Deus falando comigo, mesmo que na época eu não entendesse. Eu tinha 6, 7 anos de idade. E a minha brincadeira, gente, isso aqui é muito legal. Toda vez que eu lembro, eu acho engraçado e eu fico feliz porque eu vejo como Deus fala com a gente nos mínimos detalhes. A minha brincadeira era de culto. Culto! Eu pegava um cabo de vassoura e aquele era o meu microfone. Aí, nessa brincadeira, eu era convidada, né, para ir nas igrejas, para ir louvar, para ir pregar, para levar a palavra do Senhor aonde quer que fosse. Na igreja do vizinho, na igreja da esquina, na igreja do outro lado. E, enfim, para as pessoas que estavam ali passando na rua, em qualquer ocasião. E essa era a minha brincadeira, quando eu era criança. E eu gostava muito, sabe? Mas eu não entendia, como eu era muito nova, né, tinha 6 anos, eu não entendia que aquilo ali já era Deus falando comigo. Já era Deus mostrando o propósito que ele tinha para mim. E por muitas vezes eu pensava assim, poxa, mas eu não sei falar direito. Ai, mas eu não sei me expressar. Ai, eu vou tropeçar nas palavras e tudo mais. Enquanto a gente olha para a nossa condição, para a nossa capacidade, a gente meio que limita a Deus. Mas quando você olha para si, você reconhece que você realmente é dependente dele, que você não consegue fazer nada sozinho, mas que se ele te escolheu, ele vai te capacitar. Ele vai te dirigir no que você vai ter que falar, como você vai falar, se é para pregar, se é para louvar, se é para evangelizar, o chamado que Deus tem para sua vida, ele vai te capacitar. Então você não precisa ficar preocupado em, eu preciso falar tudo certinho, eu não posso gaguejar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque Deus é que está na sua boca. Deus é que vai falar na sua boca quando você abrir ela, né? A palavra de Deus diz isso também. Abre a sua boca e eu a encherei. Então não fique preocupado. Hoje eu quero orar para que você venha descansar nas mãos de Deus, para que você venha entregar a Ele todas as suas preocupações, todas as suas incapacidades, todos os seus conflitos, todos os seus complexos, todos os seus sentimentos ali de inferioridade, que você venha entregar isso para Deus. E você vai ver que a partir do momento que você entrega nas mãos dele e você confia que ele vai falar através de você, que ele vai aparecer através de você, não é você, é ele que vai aparecer. É a glória dele que tem que aparecer. Quando você tem esse entendimento, pode ter certeza que Deus vai te usar. Talvez vai ser hoje mesmo. Talvez você vai sair na rua
Vai no mercado, vai numa padaria, vai numa farmácia, vai conversar com um colega. E Deus ali já vai te usar, porque nessa oração que nós vamos fazer agora, você vai se dispor para Deus. Você vai colocar-se à disposição de Deus, para que Ele possa te usar da maneira que Ele quiser. Amém? Então vamos fazer essa oração que eu creio que vai abençoar a sua vida. Senhor, eu quero primeiramente, meu Pai, te agradecer por cada alma que o Senhor trouxe até esse vídeo. Porque se esse vídeo chegou até essa pessoa, era a resposta que ela estava precisando, meu Deus. Então eu te agradeço por cada pessoa que esteve aqui, que vai ouvir esse vídeo, que ele venha ser uma ferramenta para despertar muitas pessoas que estão com seu chamado adormecido, que estão se deixando levar pela sua incapacidade, pelo medo, pela sua falta de coragem de obedecer à tua voz, meu Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha agora, meu Deus, encorajar essa pessoa, fortalecer essa pessoa que está assistindo esse vídeo, para que hoje mesmo ela venha se colocar à disposição do Senhor, para ser usada como o Senhor quiser, meu Deus. O Senhor sabe o propósito que o Senhor tem com cada um. Então, meu Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor, a essa pessoa que se coloca à dispensação do Senhor, que crê que ela mesma não tem capacitação, mas que o Senhor vai capacitar ela. E assim como o Senhor falou para Jeremias, que o Senhor mandar ela falar, ela vai falar para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Então, Senhor, eu apresento a ti, a cada uma dessas pessoas, que o espírito de coragem, de ousadia, de força, entre nessa pessoa para que ela possa, assim, cumprir aquilo que o Senhor tem designado para ela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, gente. Que Deus venha abençoar vocês grandemente. Mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente vai estar trazendo conteúdos abençoadíssimos para você, para sua casa, para sua família, principalmente para sua vida espiritual. No mais, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.